Olá, muito boa noite. Mais uma vez estamos aqui para fazermos uma reflexão sobre a infância, o adulto e o crítico interno em nossas vidas. Existe uma frase de Bert Hellinger que diz: nossa alegria começa com os nossos pais. O que nós poderíamos pensar, refletir sobre essa frase? Nossa alegria começa com os nossos pais. A infância, principalmente de 0 a 7 anos, é o período mais importante na vida do ser humano. As crianças são extremamente vulneráveis e necessitam dos seus pais e principalmente da mãe nos seus primeiros anos de vida. Eu digo da mãe porque temos culturalmente um conhecimento de que as mães são aquelas que estão mais presentes na vida dos filhos, até pela questão da amamentação. A criança precisa daquele período do aleitamento materno, dos cuidados com a higiene da criança, da atenção, do carinho, da proteção mesmo, principalmente, para que aquela criança cresça confiando que existem pessoas que cuidam dela, que existem pessoas que têm amor, carinho, afeto e responsabilidade sobre a vida daquela criança. Mas poderemos fazer uma pergunta: todas as crianças têm o que elas gostariam de ter quando nós observamos o comportamento da criança? As crianças têm toda a segurança, toda a atenção, toda a necessidade do pai ou da mãe que seja atendida em todos os momentos que ela precisa? Sabemos que isso não é uma realidade. Mesmo porque a vida pede muitas outras coisas aos pais. Então, os pais vão aprendendo a ser pais, cada um à sua forma. Porque um dia esses pais também foram crianças. E os seus próprios pais também fizeram o que sabiam fazer, o que podiam fazer, o que aprenderam a fazer. Então, se nós observarmos nessa frase inicial, nossa alegria começa com os nossos pais. Sim, a criança, por natureza, ela tem uma predisposição à autenticidade, à verdade, a ser ela mesma, a ser autêntica, a brincar, a correr, a pular, a se divertir. Tudo para ela é curiosidade. Mas quando os pais estão, por vezes, ou na maioria das vezes, sobrecarregados com o trabalho, com preocupações financeiras, com o número de filhos que têm para cuidar, com as preocupações sobre escola, sobre doenças, sobre a família como um todo,
em que momento esse pai ou essa mãe terá um tempo, curto que seja, para oferecer para essa criança o que ela deseja nos momentos em que ela sente seus medos, nos momentos em que ela sente insegurança na vida. Então podemos dizer que esse crítico que eu comentei no início, a infância, o adulto e o crítico interno, ele começa lá embaixo, nessa primeira infância. O que eu quero dizer com isso? As crianças não aprendem a demonstrar os seus sentimentos, não aprendem a ser elas mesmas, da forma como vieram ao mundo, com toda aquela alegria, com toda a autenticidade que é peculiar em uma criança. À medida que ela vai crescendo, observando os pais, o comportamento dos mesmos, as falas de ambos ou de outros familiares ainda, ela vai inconscientemente formando ideias de como ela precisa se comportar frente a essa família ou a esses pais para que ela seja amada. Uma criança que tem afeto, que se sente cuidada, ela tem a sensação interna de que está tudo bem. Se ela ouve, ao contrário, frases críticas, tais como: você é um desastre, você não tem jeito mesmo, você não faz nada direito, está tudo errado. Como que essa criança se sente ao ouvir essas frases? Ou ainda outra: menino não chora, seja homem, você é um homem, homem não chora. Como uma criança entende essa frase? Eu preciso ser forte a todo instante. Eu não posso mostrar a minha vulnerabilidade. Eu não posso mostrar que eu estou com medo.
E assim a criança vai crescendo, achando que tem algo errado com ela. Dessa forma, ela não só esconde os seus sentimentos, como ela vai escondendo as suas necessidades afetivas. Ela perde a confiança em si própria e cria uma insegurança interna porque sente que há um risco de perder o seu pai, a sua mãe, ou melhor, de perder o amor desse pai e dessa mãe. Pais que foram maltratados em sua infância nos machucam e nós, consequentemente, quando tivermos os nossos filhos, machucaremos os nossos filhos. Então nós podemos dizer que cria-se um padrão familiar que vai se repetindo de geração a geração. Muitas vezes a avó é mais carinhosa com os netos do que com os próprios filhos. E aí teria muitas e muitas reflexões que a gente vai deixar para um próximo tema, né? Mas só considerando que uma avó, ela já cuidou de seus filhos, já passou a vida por muitos e muitos anos e já madura, ela compreende a vida diferente daqueles pais que estão iniciando a vida com tantas preocupações, com tantas tarefas, com tantas responsabilidades. Então, para esse tema de hoje, a criança, o adulto e o crítico interno, eu gostaria de deixar aí uma reflexão para que nós possamos mudar ou iniciar um processo que vá mudando a consciência das pessoas para que possamos ter mais saúde mental, emocional. Precisamos olhar para essas crianças com responsabilidade de um adulto, sabendo que essas crianças, se tiverem o máximo possível de atenção, se ouvirem frases mais positivas, se sentirem que os pais estão presentes, não precisa ser 24 horas de presença, mas o pouco tempo que os pais tenham, que eles disponibilizem algum momento para estar ali, com aquela criança olhando nos olhos, contando uma história, lendo um livro, perguntando à criança como foi o seu dia na escola, no parque, ou com alguma pessoa que ela tenha ficado para a mãe ou o pai trabalhar. Enfim, o mínimo de qualidade e não de quantidade de horas. A qualidade, a presença do pai ou da mãe na vida daquela criança, com um olhar e um cuidado afetivo e responsável, pode trazer, com certeza, um adulto com uma saúde emocional e mental muito maior à frente. Que possamos, então, refletir um pouco sobre esse crítico interno em nós. Podemos até fazer uma pesquisa interna
se perguntando, por exemplo, o que eu desprezo em mim mesmo, em mim mesma? O que eu não aceito a meu respeito? Será que às vezes o que você despreza em si ou não aceita em si, será que pode ser uma crença perpassada pela mãe ou pelo pai, ou pelos avós, ou por alguém que disse que aquilo era o certo? Será que, se eu olhar para mim e aceitar a minha vulnerabilidade enquanto adulto, será que, se eu aceito isso em mim, eu não abro uma porta para que eu possa ser eu mesma, para que eu possa ser autêntica, para que eu possa ser verdadeira como aquela criança sempre foi na infância? Que eu possa rir quando eu tiver vontade de rir, que eu possa chorar quando eu tiver vontade de chorar, independente de eu ser menina ou menino. Não importa, somos seres humanos. O importante é passarmos para essas crianças, para nossos filhos e netos, a importância de ser verdadeiros, serem autênticos, mostrar os seus sentimentos, diálogo com a família. O diálogo, o conhecimento, a comunicação assertiva e não violenta, não negativa, é uma porta que se abre para adultos mais felizes, mais companheiros, para que esses adultos continuem formando suas famílias com possíveis gerações mais saudáveis, mais tranquilas, mais abertas, mais verdadeiras, mais humanas, tendo obtido o amor por si próprio, para poder então dividir, compartilhar esses sentimentos de amor, de afeto, de segurança que tiveram lá embaixo, na primeira infância. Gostaria de deixar então essa reflexão e que vocês possam colocar suas opiniões, escrever, perguntar. E num próximo episódio continuaremos com essas reflexões tão importantes na vida de todos nós, seres humanos, pais, avós, enfim. Vamos buscando esse lugar de amor, de compreensão para com as crianças, para que possamos sermos adultos melhores no amanhã. Boa noite e até o próximo episódio.